No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 coisas que, segundo a Bíblia, estão roubando a sua prosperidade. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 coisas que, segundo a Bíblia, estão roubando a sua prosperidade. Quando falamos em prosperar, em sermos pessoas prósperas, claro que estamos falando de uma série de coisas. É claro que muitas vezes, para nos considerarmos alguém próspero, estamos falando tanto na nossa questão espiritual, sermos prósperos espiritualmente, financeiramente, na questão amorosa, é termos uma família fortificada, uma família cheia de amor, de prosperidade, de bênçãos, e em todas as outras áreas da nossa vida. Mas nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre a área financeira, que também é importante para nossas vidas, pois a maioria de nós queremos nos tornar e nos realizarmos a partir das nossas finanças, das nossas expectativas voltadas principalmente para a área financeira, para o nosso bolso e para as coisas que queremos tanto realizar a partir desse ponto. Então eu vou falar neste vídeo sobre 3 coisas que a Bíblia cita e tem algumas passagens que falam a respeito das coisas que podem roubar nossa prosperidade, principalmente na questão financeira. E a primeira delas, é claro, é você não ser inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo muito tempo aí, um grande risco de não prosperar. É claro que eu estou brincando, né, pessoal? Mas eu não posso deixar de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative suas notificações e sempre que possível compartilhe com seus amigos para que o canal continue a crescer e ser notificado e apresentado a outras pessoas também que curtem o mesmo tipo de conteúdo. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa, não é verdade? Bom, a primeira coisa que vai roubar a sua prosperidade é o vitimismo financeiro. É claro que quando falamos de se fazer de vítima, isso pode ser relacionado a várias outras coisas, mas na questão financeira também não muda, pois geralmente criamos sempre uma desculpa e nos colocamos como vítima em determinadas situações. E até na Bíblia também fala, um exemplo de colocação como vítima é na época do Jardim do Éden, na época em que Adão e Eva viviam no paraíso e que após eles comerem o fruto do pecado, Deus os expulsou do paraíso, mas que também fez um questionamento a respeito de o porquê comer o fruto do pecado. E é claro que na forma naturalmente do ser humano de criar um argumento e uma forma de desculpa, tanto Adão quanto Eva vieram com os seguintes argumentos. Lá em Gênesis capítulo 3 versículo 12, Adão fala que ele consumiu o fruto do pecado por influência da sua mulher, né, de quem era sua companheira, no caso Eva. E no mesmo capítulo, no versículo 13, Eva também diz que ela foi enganada pela serpente, que seria o diabo em forma de serpente, a comer o fruto. Ou seja, tanto um quanto o outro criou um argumento como uma forma de desculpa para Deus de que eles erraram, mas que foi, querendo ou não, por influência e não às vezes por um desejo que eles já tinham de errar. E muitas vezes quando fazemos as coisas também relacionadas às nossas questões financeiras, também criamos desculpa. Muitas vezes procuramos culpado, não é verdade? Uma das principais coisas que geralmente colocamos culpa é, por exemplo, que não temos uma prosperidade financeira, não vivemos de forma boa e não vivemos bem com o que nós temos pelo fato de trabalharmos e receber pouco, ou simplesmente pelo fato de não termos a oportunidade de estudar, ou até porque meus pais são pobres, por exemplo, meu pai é pobre, minha mãe é pobre, eu não tive a chance de ter uma vida rica, pois afinal muitas pessoas acreditam até hoje que para você ser rico ou para você ter uma vida próspera financeiramente, você já precisa nascer com essa questão, às vezes com muito dinheiro no bolso. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que são bem-sucedidas, que são grandes empresários, tiveram o seu início do zero, muitos deles nasceram pobres, ou seja, todos nós temos a oportunidade de tentar também e quem sabe, pode dizer que talvez não consigamos ser ricos ou prósperos de uma forma que tanto desejamos, mas que podemos sim ter uma vida boa. Isso depende apenas de nós. A segunda coisa que rouba a nossa energia de prosperidade, né, que nos rouba a prosperidade, principalmente na questão financeira, é a sede pelo imediatismo. As pessoas têm essa ânsia do imediato, somos apressados, não temos às vezes a paciência de esperarmos o tempo certo, né, o tempo que Deus tem para nós colhermos aquilo que nós plantamos. Geralmente as pessoas nem querem plantar nada, simplesmente já querem ir direto para a colheita. E a nossa vida, ela não muda nada, ela é como se fosse uma árvore, é como se fosse uma planta. Nós temos o jardim, nós somos o jardineiro e temos o jardim que é a nossa vida. Tudo que plantamos nesse jardim, se nós regarmos e evitarmos que as pragas consumam tudo aquilo que está plantado, essas plantas vão crescer. E em um momento determinado das nossas vidas, eles vão dar frutos. Mas que se eu não cuidar desse jardim, eu não evitar que as pragas afetem as minhas plantas, por exemplo, e elas não morram, ou que elas morram, provavelmente eu não vou ter uma boa colheita. Ou simplesmente pelo fato de eu nem querer plantar e simplesmente roubar na horta de outra pessoa, como muitas pessoas fazem. E aí é que está a questão financeira. Geralmente as pessoas vivem gastando e olhando para as coisas simplesmente pensando no hoje, no imediato. Até com aquele argumento, né, de que o amanhã só pertence a Deus e
e a mais ninguém. Mas a verdade é que devemos sim pensar em nossa colheita e pensar em nosso futuro, pois o dia de amanhã, mesmo que pertença a Deus, ninguém quer estar morto amanhã. Todo mundo pensa em prosperar e em viver muitos anos de vida. Então nada mais importante do que vivermos muitos anos de vida de forma próspera, que temos a abundância, principalmente na questão financeira e também nas outras áreas que também são importantes para nós. E lá na Bíblia também eles falam, tem um trecho que cita a questão dos apressados, né, que é mais ou menos o seguinte. Lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, diz o seguinte: não é bom agir sem refletir, pois aquele que se apressa com seus próprios pés erram o caminho. Ou seja, aqueles que têm pressa e que não analisam e estudam as coisas que precisam ser feitas e tomar as decisões certas, provavelmente vão ter uma má colheita. É a mesma questão. Se eu tenho pressa, eu sou apressado e quero simplesmente colher as coisas, simplesmente plantar, sem fazer o bem ou sem fazer as coisas da forma que Deus se agrada, provavelmente eu não vou ter essa colheita. E o que vai me sobrar vai ser totalmente ao contrário disso. A perdição e a frustração, principalmente financeira e nas outras áreas também. Afinal, não é só uma que é importante, não é só a questão financeira, mas todas as outras áreas também são importantes. Afinal, eu prosperar simplesmente na questão financeira não é garantia de que eu seja feliz, né? Eu apenas tenho dinheiro em abundância, mas eu não tenho felicidade em abundância, eu não tenho amor, eu não tenho a vontade de fazer o bem pelo próximo, que também são coisas que vão me transformar em alguém melhor. E outra passagem que tem interessante, lá em Provérbios capítulo 28, 20, fala o seguinte: o fiel será ricamente abençoado, mas aquele que tem pressa de enriquecer-se não ficará sem o seu castigo. Ou seja, sempre aquelas pessoas que querem passar por cima dos outros e fazerem o mal para se dar bem na vida, provavelmente vão pagar um preço alto por isso. Isso serve para qualquer pessoa. Jamais devemos ter pressa para as coisas acontecer, pois as coisas sempre vão ter um momento certo e determinado para acontecer. Não devemos ter pressa, mas sim trilhar um caminho sem pensar em prazo, sem pensar no imediatismo. E a terceira coisa que também rouba a sua prosperidade é o analfabetismo financeiro. É claro que vivemos em pleno século 21, mesmo tendo uma quantidade enorme de informações aí nas redes sociais, na internet, temos um mar, um oceano de informações, as pessoas ainda são muito mal informadas na questão financeira e muitas vezes elas pagam um preço muito alto por isso. Um exemplo disso são os golpes que as pessoas sempre criam de formas diferentes na internet e nas redes sociais e nos outros meios de comunicação e fazem o mal para muitas pessoas. Muitas pessoas pagam um preço alto, às vezes até pela questão do imediatismo, como eu falei agora antes, pela pressa de enriquecer, e sempre existe alguém de mau caráter que vem com a proposta de que você vai ficar rico, vai conquistar a sua liberdade financeira, investindo em tal coisa, fazendo tal coisa, como se fosse um passe de mágica. E a verdade é que isso nunca existiu e não vai existir de forma alguma. Não existe fórmula mágica para ficar rico, seja ela investindo, seja ela fazendo o que for. Qualquer coisa que seja relacionada ao dinheiro, tanto quanto as outras coisas da nossa vida, não são fáceis de conseguir. Existe um preço a se pagar por isso, existe um tempo a se dedicar a essas coisas para que sim, talvez você consiga ter uma vida próspera e ser bem sucedido nas suas coisas, naquilo que você quer realizar. Mas jamais você deve cair nesse tipo de coisa, nessas coisas que vêm com proposta de fácil sacrifício e muito resultado. Né? Fácil colheita e pouco plantio, pois isso aí não existe. Existe até uma frase também lá em Oséias capítulo 4 versículo 6, fala o seguinte: o meu povo padece da falta de conhecimento. Ou seja, a Bíblia fala de uma passagem do quanto as pessoas sofrem, isso na antiguidade e até hoje, pela falta de conhecimento, seja ela não só na questão financeira, mas em outras áreas também, pois às vezes falta de vontade das pessoas procurarem ler, principalmente até a Bíblia, que é um livro que pode abrir sua mente não só para a área espiritual, mas financeira e todas as outras áreas, pois ali a Bíblia é um livro repleto de aprendizado para todos os tipos de coisa que você imaginar. Não é só sobre fé, mas é sobre outras coisas que também são baseadas na fé e no poder de você acreditar que vai acontecer. As pessoas muitas vezes não procuram, e assim acontece também para a questão financeira. As pessoas não procuram aprender como valorizar o seu próprio dinheiro, as suas próprias finanças, aprendem a dividir as suas despesas, a ter um controle do seu dinheiro, a valorizar mais o seu tempo de trabalho, pois eu tenho certeza que ninguém quer passar uma vida inteira trabalhando sem ter um momento de sossego em que elas vão poder descansar sem estar se preocupando com a questão financeira, pois a maioria das pessoas, praticamente todo mundo, envelhece trabalhando, principalmente pois não pensam no longo prazo. Às vezes ela tem 20 anos de idade hoje, ela não pensa em fazer um investimento, ela não pensa em estudar sobre formas de criar rendas, novas rendas, ou de multiplicar essas rendas que ela já possui, pensando na velhice. Aí quando chega na velhice, ela simplesmente vai estar cansada, às vezes doente, e ainda continua se sentindo uma pessoa miserável, pois ela abriu mão de conhecimento, de muitas coisas, por as coisas do momento,
do agora, e o preço não se paga no momento. O preço das escolhas, o preço pela falta de comprometimento consigo mesmo, você não paga hoje, você não paga agora, você vai pagar no futuro, quando você for parar para analisar as coisas que aconteceu em sua vida e que você poderia ter mudado. Então, para que se arrepender e esperar o arrependimento bater na porta se você tem condições e tem capacidade de começar a fazer mudanças na sua vida hoje, no agora, sempre olhando para o futuro, é claro. Isso aí só depende de cada um de nós. Então, são três coisas que, querendo ou não, uma se complementa com a outra. A primeira delas, que é a questão do vitimismo financeiro, é nós olharmos para nós e assumirmos as responsabilidades pelas coisas que nós fazemos. A segunda questão é a sede pelo imediato. É igual eu falei, as pessoas têm a sede por fazer as coisas no imediato, no curto prazo, no hoje e no agora, e simplesmente deixar de olhar para o futuro, de se planejarem, estudarem o futuro delas e acreditarem que o futuro vai ser próspero e bom. E por último, a questão da falta de conhecimento, que as pessoas insistem muitas vezes em achar que o dinheiro é inimigo de todo mundo, que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas a verdade não é essa. O dinheiro, ele é o bem e ele é o mal também. Isso depende de que forma você age com ele. A forma que você agir com seu dinheiro é o que vai retratar a sua realidade. Se você souber lidar com seu dinheiro, com suas finanças e fizer o bem com seu dinheiro, provavelmente você vai prosperar. Mas se você fizer o mal, você vai estar fazendo mal para si próprio e para outras pessoas. E é claro que o castigo vai vir em relação a isso. Você vai pagar um preço alto por isso também. Então fica aí de reflexão para todos vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a qualquer momento.